Olá, aqui é o professor João e bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com axiomas de Peano, dando continuidade ao primeiro vídeo dessa série do curso de Introdução à Teoria dos Números. Axiomas de Peano são bem importantes, a gente vai falar mais deles aí hoje, mas são a construção da teoria dos números, né? O início de propriedades fundamentais que vão nos dar embasamento para construir toda a matemática, todas as propriedades que vêm principalmente dos números naturais dali em diante. Então vamos iniciar aí os trabalhos, né? O que são os axiomas de Peano? Giuseppe Peano foi um matemático que viveu nessa época, de 1858 a 1932, um matemático italiano, que desenvolveu essas propriedades fundamentais, como eu disse. O que são propriedades? O que são axiomas? São verdades fundamentais que a gente precisa delas para construir todas as propriedades ou todas as proposições com as quais a gente vai desenvolver, né, com base nos nossos argumentos lógicos matemáticos. Então, antes de mais nada, vamos supor que a gente não sabe do que se trata o conjunto dos naturais. Tá? A gente não sabe qual é o conjunto, quais são os elementos desse conjunto, quais são os nomes que a gente dá para os elementos desse conjunto, né? Que a gente sabe, claro, 1, 2, 3, 4, assim por diante, né? Mas vamos supor que a gente não sabe quais são esses elementos, nem quais são os nomes que a gente dá para esses elementos. E aí a gente tem esse matemático, o Peano, ele desenvolveu essas quatro, vamos colocar assim, essas quatro propriedades fundamentais. E aí, como consequência lógica dessas quatro propriedades fundamentais, vão vir todas as informações, todas as afirmações que a gente pode fazer sobre esses números, né? Então, esquece aí o que a gente sabe, quais são esses números, esses elementos do conjunto N dos naturais. A primeira dessas propriedades é essa aí. Todo número natural desse conjunto aí, natural, né, possui um único sucessor que é também um número natural. Segundo axioma, números naturais diferentes possuem sucessores diferentes, né? A gente vai ver depois que isso é a injetividade, uma função injetora aí, porque eu tenho dois elementos diferentes, eles vão ter sucessores diferentes. Existe um único, o axioma C, existe um único natural que não é sucessor de nenhum outro. Este número é representado por esse símbolo aí, ele é chamado de número 1. Então, o 1, ele não é sucessor de ninguém nesse conjunto. Ele é um menor elemento desse conjunto. Lá para frente, quando a gente for trabalhar com o princípio da boa ordenação, isso aí vai estar diretamente relacionado, né? O princípio da boa ordem, o princípio do menor inteiro, né? Existe um menor elemento nesse conjunto aí, N, que é chamado de 1. Ele não é sucessor de ninguém. A quarta propriedade, ou quarto axioma, vamos dizer axioma, melhor propriedade não, vamos chamar de axioma, né? Axioma é a palavra correta para isso aí, que são verdades fundamentais. Quem está com dúvida sobre isso de axioma, pensa no axioma fundamental de Euclides, né? Que é em relação a duas retas. Duas retas paralelas nunca se tocam, ou matematicamente falando, duas retas paralelas se tocam no infinito, né? Você não demonstra isso, isso é uma propriedade fundamental, né? Isso é um axioma. Bom, enfim, continuando, né? Axioma número 4. Se o conjunto dos números naturais contém o número 1 e, além disso, apareceu duas vezes o além disso aqui, né? Enfim, errinhos de português, de formatação. Enfim, se o conjunto dos números naturais contém o número 1 e, além disso, contém um sucessor de cada um dos seus elementos. Então, pensa só, eu tenho um conjunto qualquer, ele contém o 1 e ele contém um sucessor de todos os seus elementos. Tá? Então, esse conjunto ele vai coincidir com N, desculpa. Ele vai conter todos os números naturais, por causa dessa construção que foi feita. Pensa só, ele contém o 1 e ele contém o sucessor de todos os seus elementos. Então, se ele contém 1, ele contém o sucessor de 1, e aí ele vai conter o sucessor do sucessor de 1, o sucessor do sucessor do sucessor de 1, e assim por diante, né? Lembrando que a gente não está falando ainda que o sucessor de 1 é 2, que o sucessor do sucessor de 1 é 3, e assim por diante. Não existe isso ainda, 2, 3, 4, e assim por diante. Só que isso aí tá muito em português ainda, né? Tá faltando um pouco de matemática nesses axiomas, né? Então, vamos trazer para uma linguagem matemática esses quatro axiomas. Então, o que vai ser? Olha, veja bem que o primeiro axioma, todo número natural possui um único sucessor que também é natural. Então, o que significa isso matematicamente, né? Vai existir uma função S de n em n, de n naturais, né? Dos naturais nos naturais, que associa a cada nzinho minúsculo dos naturais, a cada elemento desse conjunto,
um elemento S de N que a gente está chamando de sucessor de N. Então, para cada elemento vai existir um sucessor. Essa é a primeira propriedade, primeiro axioma. O segundo axioma, matematicamente, é o que? É o que eu falei. Essa função S é injetora. O que significa isso? Que elementos distintos dos naturais vão possuir sucessores distintos, ou seja, S, a função ali do primeiro axioma, é injetora. Terceiro axioma, existe um único elemento 1 em N, tal que 1 não é sucessor de ninguém. O 1 ele é diferente do S de N para todo N dos naturais. Em outras palavras, o 1 não é sucessor de nenhum elemento desse conjunto que a gente está chamando de naturais. Mais uma vez, quando eu falo naturais, é natural a gente pensar no 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tenta não pensar nesses elementos. Eu não conheço quais são os elementos desse conjunto. A gente está construindo eles aí, né? Então, o 1 é um elemento que não é sucessor de ninguém. Então, olha o quarto axioma, voltando aqui um pouquinho, olha só, em português, né? Se o conjunto dos naturais contém o número 1 e, além disso, contém o sucessor de cada um de seus elementos, então esse conjunto coincide com N, ou seja, contém todos os números naturais. O que é isso matematicamente? Então, suponha que tem um conjunto X, tá? Subconjuntos naturais, tal que 1 pertence a X. Olha, esse S, o que é o S de X? É o conjunto dos sucessores de X. Então, veja bem, X é um subconjunto dos naturais, tal que 1 pertence a X e todos os sucessores de X estão também em X. Ou seja, S de X está contido em X. Então, X é igual aos naturais, ou seja, X coincide com os números naturais, o conjunto dos números naturais. Matematicamente, né? Se o elemento N está no conjunto X e o seu sucessor também está no conjunto X, então X igual a N. Isso aí é chamado axioma da indução, né? Porque olha só, ele está dizendo que se o 1 pertence a X e para um dado N, se o N estiver em X e se o N mais 1 também estiver em X, então X é igual a N. O primeiro tá. Qualquer outro lá no meio, se ele tiver, o seguinte também estiver, né, ele está afirmando que também está, então esse conjunto vai ser igual ao conjunto dos naturais. Esse aí é o axioma da indução. É muito importante aí, a gente vai ter uma videoaula só sobre indução finita. Então esses são os 4 axiomas de Peano. Então, a partir daí, agora sim, a partir daí a gente retoma a ideia de renomear os números. Então, a gente vai ter o sucessor do 1, a gente vai chamar de 2, e vai ter essa representação aqui. O sucessor do 2, a gente vai chamar de 3, vai ter essa representação. O sucessor do 3, a gente vai chamar de 4, e assim por diante, que a gente já conhece, né? E aí, mediante esses 4 algarismos, esses 4 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dado esses 10 símbolos, né? Esses 10 algarismos, a gente representa qualquer número natural, tá? E a gente também tem nome para muitos deles, a gente não tem nome para todos eles. Tem tanto que quando o número fica muito grande, pensa no número de Avogadro, né? 10 elevado a 20 e tantos, 27, não me recordo direito. Você tem aquele número gigantesco. Você não consegue verbalizar esse número se você não dizer ele em potência de 10, né, em notação científica. É um número extremamente grande. Então, ou seja, você não consegue, você não tem nomes para todos eles, igual você tem 1.394, né? Você tem para números muito grandes, 1 bilhão, trilhão, quadrilhão, mas não tem para todos. Mas aí entra essa história de notação científica para ajudar a dizer quais são esses números. Enfim, você tem isso aqui, né? O 2 é o sucessor do 1, o 3 é o sucessor do 1, ou seja, ele é o sucessor do 2, o 4 é o sucessor do 1, ou seja, é o sucessor do 2, ou seja, é o sucessor do 3. E assim por diante, né? E dessa forma você constrói todos os números naturais, né? Vamos ver um exemplo desse quarto axioma. Vamos supor que a gente tem essa afirmação aqui. 1 mais 2 mais 3 mais até o n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. A gente sabe que isso aí é uma PA, né? Uma progressão aritmética de razão igual a 1. A gente sabe essa formulazinha, já é tradicional na matemática já. Mas eu tô fazendo essa afirmação, que 1 mais 2 mais 3 até mais n é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2 para todo n. Mas em matemática, você não, principalmente no curso de teoria dos números, você não simplesmente usa as coisas. A gente está aqui para demonstrar várias dessas coisas. Por exemplo, essa afirmação. Vamos utilizando o quarto axioma, vamos mostrar que isso aí é verdade. O que significa dizer que isso aí é verdade? Para qualquer n, essa soma de 1 a n vai ser igual a essa expressão aqui, n vezes n mais 1 dividido por 2. Eu quero verificar se isso aí é a verdade. Então, olha só, eu vou supor
Vou pegar primeiro para n igual a 1. Para n igual a 1, a gente tem uma verdade, vai estar ok. Porque para n igual a 1, eu vou vir 1, ele é igual a 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2, né? Ou seja, né, isso aqui a gente sabe que 1 lá da esquerda, eu peguei só esse termo aqui, né? Porque eu parei no primeiro. 1 é igual, de fato, a 1 vezes 1 mais 1 é 2, dividido por 2, né? Ou seja, 1 é igual a 1. Então, a primeira, para n igual a 1, tá ok. O 1 pertence ao conjunto dos elementos que satisfazem essa expressão, né? Vamos para a outra agora. Vamos supor que essa expressão aí vale para n igual a k. O que nós queremos demonstrar? Queremos mostrar que essa expressão vale para o seguinte, para o k mais 1. Ou seja, que é verdade também para n igual a k mais 1. Lembrando, né? O 1 a gente já mostrou que está ok, ele está lá dentro. Eu estou supondo que vale para um k e eu quero mostrar que essa expressão vale para um k mais 1, vale para um seguinte. Né? O que é a minha hipótese ali? Que ela vale para n igual a k, ou seja, que 1 mais 2 mais 3 mais até k é igual a k vezes k mais 1 dividido por 2. Isso aqui é uma hipótese. Eu estou supondo que isso aí é verdade. E, igual eu escrevi aqui, eu quero provar que isso aí é igual, que isso aí também vale para n igual a k mais 1. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa expressão aqui de novo, mas eu vou somar dos dois lados dessa igualdade k mais 1. Então, eu somei dos dois lados da minha hipótese, né? Eu parti da minha hipótese aqui, essa expressão, somei dos dois lados k mais 1. Do lado esquerdo eu vou manter 1 mais 2 mais 3 mais k mais 1. E do lado direito eu vou tirar o MMC aqui. Então a gente vai ter k vezes k mais 1 mais 2 vezes k mais 1. Do lado esquerdo aqui eu vou ter a mesma coisa, mais uma vez. 1 mais 2 mais 3. Do lado direito eu vou colocar o k mais 1 em evidência. Então, se eu colocar o k mais 1 em evidência, k, né, desse primeiro termo aqui, se eu colocar o k mais 1 em evidência, vai sobrar um k. E desse segundo termo aqui, se eu colocar o k mais 1 em evidência, vai sobrar 2, né? Só que esse 2 eu vou escrever ele como k mais 1, só para efeitos de visualização. Tudo isso aqui dividido por 2. Essa expressão aqui, essa última expressão, ela é exatamente a minha expressão, a minha afirmação original para k mais 1. Né? Se eu colocar k mais 1 aqui no lugar do n, k mais 1 aqui no lugar do n, né? O que a gente tem? K mais 1 vezes K mais 1 mais 1, dividido por 2. E é o que a gente tem aqui embaixo. Foi onde a gente chegou. Né? Que aqui eu tenho K mais 1 vezes K mais 1 mais 1, que é o K mais 2, né? Devido à manipulação algébrica que a gente fez ali. Então, eu parti de que a minha expressão é verdadeira para n igual a k. E eu cheguei que ela é verdadeira para n igual a k mais 1. Ou seja, eu derrubei todos. Eu provei que o 1 está lá dentro. E se um elemento k qualquer, genérico, estiver, então o seguinte também vai estar. Ou seja, se o 1 está, o 2 está. Se o 2 está, o 3 está. Se o 3 está, o 4 está. E assim por diante. Ou seja, eu estou provando que essa afirmação vale para todos os elementos do conjunto dos números naturais. Matematicamente, seguindo a lógica, seguindo a mesma notação que a gente tinha colocado lá atrás nos slides, a gente pode entender isso aqui da seguinte forma. Né? Essa primeira aqui, pode entender isso aqui, que o 1 pertence aos naturais. Essa primeiro pontinho ali. Essa parte de cá, essa hipótese, né? O que significa isso aqui? Estou dizendo aqui se n pertence a um conjunto x. E aqui embaixo eu estou provando que o n mais 1 também pertence ao conjunto x. Ou, em outras palavras, né? O sucessor de n pertence a x. O que a gente conclui lá do axioma de Peano? Que esse conjunto x é igual ao conjunto dos naturais. Ou seja, que essa expressão lá de cima, aquela afirmação que eu fiz, ela vale para todos os elementos do conjunto dos naturais. Ou seja, aquela afirmação é de fato verdadeira para todo n pertencente aos naturais. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Estou aberto a questionamentos. Podem enviar e-mails ou comentar aí embaixo na área de comentários do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Um abraço, bons estudos.